Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Estamos aqui mais uma noite, mais um dia, para louvarmos e adorar o nome do nosso Deus. Convido você, nesse momento, para nós iniciarmos o nosso culto, a abrir aí a sua Bíblia no Salmo 146. E nós vamos fazer a leitura desse salmo. Temos aqui um salmo de aleluia, e aí esse bloco de 5 salmos, lá no final do livro de Salmos, são chamados dos salmos de aleluia, ou de louvor. Então convido você a ler comigo. Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Amém. Você é uma pessoa feliz? Você já parou para pensar nisso? E qual seria ou qual é a razão da sua felicidade? Nesta noite, neste culto, queremos pensar um pouco sobre felicidade e sobre o cuidado de Deus na nossa vida. E para isso nós estruturamos o nosso culto em 3 partes, onde as partes estão interligadas, e eu peço que você esteja atento a essas conexões. Nós acabamos de ler aqui um salmo em que o salmista praticamente nos convida a louvar a Deus. Então esse salmista, ele é uma pessoa feliz, e a felicidade dele o leva a louvar. É impossível ser feliz e não louvar a pessoa ou a coisa que causa a nossa felicidade. É impossível ser apático, é impossível ser morno quanto ao objeto da nossa felicidade, quanto àquilo que provoca ou que causa a felicidade em nós. É impossível ser apático a isso. É por isso então que o salmista, ele começa louvando a Deus. Louvado seja o Senhor. Já que a felicidade dele é o Senhor, ele louva. E ele diz que vai louvá-lo enquanto ele viver. E no versículo 3, no versículo 4, ele chama a nossa atenção para o seguinte: não seremos felizes se a nossa felicidade depender dos homens. Perceba, ele diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Por quê? Porque eles são mortais, eles são insuficientes, eles não têm o poder ou a força para de fato nos fazer feliz. Ele não está dizendo que devemos recusar a ajuda das pessoas. O ponto dele é que não devemos colocar confiança na ajuda das pessoas, até porque as pessoas podem nos frustrar. Até porque a ajuda delas só vai ser bem sucedida se Deus estiver por trás da ajuda dessas pessoas. Então imagine alguém que lhe promete ajuda. Por exemplo, eu digo: eu vou lhe ajudar, o seu problema vai estar resolvido amanhã. Pode ficar tranquilo. Eu vou para casa e quando eu estiver dormindo, eu vou dormir. Então eu não acordo mais, eu morri. Eu não vou poder resolver o seu problema. E aí ele diz no verso 4: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, ou seja, eles morrem. Então está aí a insuficiência das pessoas. Por isso que não devemos confiar muito nas pessoas. E aí no versículo 5 ele diz que é de Deus que vem o nosso auxílio. É de Deus que vem a nossa esperança, é de Deus que vem a nossa
confiança. E independente de recebermos ajuda ou não, se Deus não estiver por trás dessas ajudas, ela não vai fazer nenhum sentido para nós. Nós não devemos confiar nessas ajudas como aquilo que vai nos dar felicidade, porque somente Deus pode ser a nossa fonte de felicidade. Irmãos, no versículo 10, ele vai dizer que o nosso Deus, ele reina para sempre. O Deus de Sião reina para sempre. Enquanto os homens não têm a força e a capacidade para nos fazer feliz, porque eles são limitados, eles têm um tempo limitado, o Deus das Escrituras é um Deus que dura para sempre. Ele reina para sempre. Deus cuida de nós. Deus é a razão da nossa felicidade. Por que então feliz é o homem que tem ou o homem que busca a ajuda de Deus? Perceba, do verso 6 ao verso 9, o Deus que cuida daqueles que não têm quem os ajude. É listado um grupo de pessoas, por exemplo, que não recebem ajuda, são desfavorecidas. E Deus é o Deus que ajuda essas pessoas. O Deus que nos socorre quando ninguém mais quer ou pode nos socorrer. Esse é o Deus da palavra, esse é o Deus da Bíblia. É o Deus a quem devemos servir. É o Deus a quem devemos confiar. Portanto, felicidade depende de buscarmos a ajuda de Deus. E diante disso, eu convido você a orar comigo. E nessa oração que você esteja refletindo, como você tem buscado a ajuda de Deus? Ou como podemos buscar a ajuda de Deus? Vamos orar nesse momento. Querido Deus, graças te damos pela salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque os nossos pecados foram perdoados e temos a esperança de que contigo ressuscitaremos e viveremos eternamente. Ajude-nos, ó Deus, a de fato buscarmos dia após dia a nossa felicidade no Senhor. Que busquemos, ó Deus, o Senhor, que é o nosso auxílio, que é aquele que pode nos socorrer, que é aquele que pode nos ajudar. Ajude-nos, ó Deus, a de fato buscarmos o Senhor constantemente. E que assim então, ó Deus, desfrutemos da verdadeira felicidade. Assim como esse salmista, que por estar feliz, por ter o Senhor como a sua fonte de felicidade, ele louva. E ele diz que por toda a sua vida ele vai continuar louvando. Que assim seja com cada um de nós, para a honra e glória do teu precioso nome. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Convido você a louvar a este Deus que reina eternamente, o nosso auxílio, a nossa força e a nossa fonte de felicidade. Vamos louvar bem forte. Boa noite, queridos. Hoje vamos louvar ao nosso Deus com alguns cânticos e dentre eles nós falaremos um pouco sobre a felicidade realmente que temos por sermos de Jesus Cristo e também falaremos um pouco nas canções sobre o cuidado que Ele tem por nós. Então, cante juntamente conosco. Feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre a
bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Proclamam Deus no trono está. Eu vejo em todo lugar. Proclamam Deus no trono está. Quero exaltar, juntos louvar. Santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra. Santo é o Senhor. Amém, queridos. Amém. Convido você a abrir o segundo texto em Isaías, capítulo 30. Isaías, capítulo 30. Vamos ler alguns versos aí bem rápido, curtos. Isaías, capítulo 30. Vimos que feliz é aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio. Feliz é aquele que busca a ajuda do Senhor. No entanto, a busca por essa felicidade ou por esta ajuda nem sempre vai ser fácil, porque ser feliz é uma lição um pouco difícil de ser aprendida. Aqui, no texto de Isaías, capítulo 30 e 31, nós temos o profeta falando para o povo de Judá, 700 anos depois
que eles saíram do Egito, um pouco mais de 700 anos, e o povo, mesmo depois de tudo que já passou, mas ainda estava infeliz, não é? E aqui o povo de Israel o povo de Judá especificamente, está enfrentando uma grande ameaça. O povo assírio, que já havia há pouco tempo derrotado e destruído o reino do norte, então estava cercando Judá para que então eles pudessem tomar aquele povo e destruir também o povo de Judá. O inimigo, uma nação cruel, os assírios são conhecidos por sua maldade. Queriam dominar a Palestina e aí então eles vinham com toda a força para cima de Judá. O povo poderia confiar em Deus diante desse momento. Eles poderiam lembrar e confiar que tem um Deus eterno, um rei de eternidade a eternidade, que com os seus braços eternos está cuidando deles, como foi desde o início. Mas não era isso que eles estavam fazendo, não era isso que eles faziam. Aqui, o capítulo 30 e 31 está dentro de um bloco um pouco menor, dentro do livro de Isaías, que já vem desde o capítulo 28. Então, do capítulo 28 ao 29, o autor descreve aí a realidade dos líderes do povo de Deus. Do 30 ao 31, nós temos conselhos desses líderes. E do 32 ao 33, a palavra de Deus em contraposição a isso. Desde o capítulo 28, o profeta vem proferindo o juízo de Deus, por meio da expressão ai. Ele diz ai para o norte, ele diz ai para o sul, e agora no capítulo 30, ele está trazendo o ai para um povo obstinado. Perceba os 3 primeiros versos do capítulo 30 de Isaías, quando ele diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. O povo estava procurando aliança com o Egito, diante da ameaça da Síria, e estava rejeitando a ajuda do próprio Deus, do Deus dele. Deus está chamando eles aqui de rebeldes, de um povo obstinado, de um povo cabeça dura, de um povo incrédulo. E por isso o ai vem sobre eles. Ai deles, eles sofrerão as consequências. É o que o texto está dizendo. Eles sofrerão a consequência. No versículo 6 ao 7, percebemos que a ajuda do Egito é uma ajuda insuficiente, não é? E Deus chama ele como se fosse um dragão que não faz nada. Tem grandeza, mas é inútil, é fraco, é vão, há um certo desdém dele aqui. E aí do versículo 8 ao 14 do capítulo 30, essa advertência ela vai se repetir, e também nos 3 primeiros versos do capítulo 31. Mas perceba qual é a solução para esse povo no versículo 15 do capítulo 30, quando diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes, está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Percebe, irmãos? A salvação daquele povo não estava na aliança com o Egito. A salvação daquele povo estava no arrependimento. Estava no sossegar, na tranquilidade, na confiança. No arrependimento e na confiança em Deus. Ainda hoje é uma lição muito difícil para nós. Uma lição difícil de aprender. Que a nossa felicidade depende da ajuda e do cuidado de Deus. É disso que depende a nossa felicidade. Quantas vezes você está com problemas no seu lar, na sua casa, e você procura ajuda aqui e acolá? O único lugar que você não vai é a Deus. Você quer que o pastor, a igreja, talvez o divórcio,
mas você não se curva diante de Deus. Você não sossega a sua alma. Você não se converte, por exemplo, dos erros que você já vem cometendo desde o início do casamento. O seu coração não se volta para Deus. Não se arrepende das coisas erradas. E aí você está querendo que ciclano ou fulano, ou isso ou aquilo, resolva o problema. A nossa solução é buscar tranquilamente a ajuda de Deus. É na tranquilidade, com arrependimento, que está a nossa força. É daí que vem a nossa ajuda. Mas o texto fala que o povo de Israel não quis. Veja o verso 18 do capítulo 30. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Já que o povo não esperava em Deus, quem vai esperar agora é o Senhor. É Deus que agora vai esperar. Ele espera para ter misericórdia, irmãos. Vocês conseguem entender o que o texto está falando? Ele está pronto para exercer misericórdia, mas o povo está rejeitando a Deus. Eles estão preferindo o Egito. E Deus diz: eu espero. Eu espero. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Felizes todos aqueles que nele esperam. Irmãos, felicidade depende de receber a ajuda de Deus. Não importa o que você fez de errado, seja hoje, se foi ontem, não importa. Você ainda pode ser feliz. Converta-se a Deus. Arrependa-se dos seus pecados. De todo o seu coração, entregue-se a Deus. Confie nesse Deus. Confie nesse Deus que estende os seus braços eternos para te ajudar, para te socorrer. Confie nesse Deus. O Deus que destruiu o povo de Israel, o Deus que ajudou o povo de Israel, que não destruiu o povo de Israel. Ele ajuda, ele socorre. Sabe quem foi que levou o próprio povo de Israel para o cativeiro? Sabe quem levou o povo de Israel para o castigo? Foi o próprio coração deles, não foi Deus. Foi o coração obstinado deles. Então, meus queridos, se você não é feliz, a culpa não é de Deus. Acabamos de ler. Eles não quiseram e o Senhor foi esperar. Se você não é feliz, não culpe o seu marido, não culpe a sua mulher, não culpe o seu filho, não culpe o seu patrão. A culpa é sua. Está em seu coração. Você não é feliz por culpa sua. Talvez tenha procurado viver do seu jeito, da sua forma, com a sua força, dando um jeito aqui e um jeito ali, fazendo com que as pessoas fiquem de algum modo que você quer, para que você seja feliz. Mas aí, como nem todas serão do jeito que você quer, não funcionarão da forma que você espera, e aí você então está se frustrando, está se decepcionando, você está infeliz, porque as pessoas não estão respondendo da forma que você esperava. Volte-se para Deus, volte-se para o Senhor. Fora da vontade de Deus, todas as coisas não vão funcionar. Isso está muito claro nesse texto de Isaías. É um caminho perigoso. O povo preferiu um caminho perigosíssimo para fazer uma aliança com o Egito ao invés de procurar o próprio Deus. As consequências drásticas. Portanto, é preciso uma disposição para ouvir o conselho de Deus, para ouvir a palavra do Senhor. Essa é a marca do cristão. O cristão, ele está disposto para ouvir o conselho de Deus, a exortação de Deus, a palavra de Deus. Não importa o momento, não importa as circunstâncias. E aqui é a minha pergunta para você. Você se alegra com a exortação do Senhor? Você se alegra quando a palavra lhe corrige, lhe confronta? Porque ali está sendo sugerido um arrependimento para você. Um arrependimento para você. Isso te alegra? Se a sua resposta for não, é porque aí é um coração rebelde.
aí é um coração rebelde. Porque a marca do cristão é buscar o conselho de Deus na sua palavra, e ele se alegra, mesmo quando vem uma mensagem de que nós devemos nos arrepender. Então, se você quer ser feliz, reconheça que aquilo de mal que vem até você, vem por causa de você. Mas o cuidado de Deus, aquilo que é bom, vem do próprio Senhor. Veja, Oséias, capítulo 13, verso 9. Olha o que esse texto diz, rapidinho. Oséias 13, verso 9. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Aqui o nome é de Israel, mas troque o nome de Israel pelo seu, e leia com o seu nome aí. A sua ruína vem de você, mas o teu socorro vem, a tua ajuda vem de Deus. A nossa felicidade depende da ajuda do Senhor. Nós devemos buscá-la, devemos buscar essa ajuda intensamente. E assim, de fato, seremos felizes. Eu convido você mais uma vez nessa noite a continuar adorando ao Senhor com alegria, com felicidade. Agora, mais uma vez, por meio de cânticos. À luz do que você está ouvindo, louve a Deus, louve ao Senhor. Feliz é aquele que busca a ajuda de Deus. Vamos louvar. Vamos louvar mais uma vez esse Deus tão grande. Nesses dias de desespero, incerteza em meio ao ar, uma salvação eu creio, creio em ti, acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito em ressurreto, em breve voltará. Creio em ti. Nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. Mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti. As cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará.
faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Agora, Senhor, nesse instante, diga o quanto Ele é bom para você, queridos. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Amém, queridos. Amém. Deus seja louvado. Vamos orar. E aí então nós vamos meditar um pouco mais na palavra do Senhor. Bondoso Deus, Deus de graça, Deus de amor. Obrigado, Senhor, por tua compaixão, por tua misericórdia. Obrigado pelo socorro, pelo teu auxílio bem presente nas nossas vidas. Se não fosse o Senhor presente em nossas vidas, nos ajudando, nos socorrendo, perdoando e nos levantando quando nós falhamos, quem seríamos nós? Obrigado pelo nosso Senhor Jesus, a sua expressão máxima, né, do seu amor, do seu cuidado, do teu socorro bem presente nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor continua sendo bom. Ajude-nos nesse momento a meditar um pouco mais na tua palavra e que de fato, ó Deus, sejamos pessoas crentes, felizes, porque somos ajudados pelo Senhor de uma forma abundante e de uma forma constrangedora. Por isso nosso coração se alegra nessa noite e agradece ao Senhor por todo o auxílio, por toda ajuda, por todo o socorro, por toda a força que o Senhor nos dá todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Deuteronômio capítulo 33. Convido você a abrir comigo. Deuteronômio capítulo 33. Feliz é aquele que busca a ajuda de Deus. Felicidade está em buscar o auxílio, a ajuda do Senhor. Mas sabemos que essa felicidade, ela pode ser aprendida de uma forma muito difícil, por causa do nosso coração duro, por causa da nossa rebeldia, que inúmeras vezes a gente rejeita o conselho, o auxílio, a ajuda de Deus, por qualquer outra ajuda, por qualquer outra coisa. E por causa disso vivemos infelizes. Mas eu queria que você nessa noite, você entendesse que feliz é aquele que é ajudado por Deus. E eu queria que a gente contemplasse isso nesse texto, um pequeno texto, no final do livro de Deuteronômio, capítulo 33, do verso 26 ao verso 29. Vamos ler o texto, primeiramente. 33, do 26 ao 29, diz assim: Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as
nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho. E os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Estamos aqui no final do livro de Deuteronômio, um livro que basicamente é onde se repete, Moisés repete a lei para uma nova geração, para uma quarta geração basicamente, uma geração que vem após uma geração que desfrutou do cuidado de Deus de uma forma muito intensa, não é? A geração anterior a que está recebendo esse texto aqui, é uma geração que presenciou milagres, presenciou a saída do Egito, presenciou o maná, não é? Presenciou a abertura do Mar Vermelho. É um povo que desfrutou de uma ajuda intensa de Deus, uma ajuda extraordinária, mas um povo que na sua caminhada manifestou teimosia, desobediência, recusou seguir os padrões da aliança que Deus havia estabelecido com eles. E aí, por causa disso, por causa de toda essa rebeldia e oscilação, essa geração é impedida de entrar na terra prometida, não é? Essa geração, ela adulta, ela morreu no deserto, com a exceção de duas pessoas, Josué e Caleb, e aqui no caso do próprio Moisés, mas que não vai entrar na terra. Então, os descendentes destes homens é que estão aqui, os que são as pessoas que vão entrar na terra prometida. E é para essa geração que Moisés está repetindo a lei e, de certa forma, ele está motivando esse povo para a conquista da terra, que está muito próxima, logo à frente, ali daquele povo. Moisés, aqui, ele vai dar o que os estudiosos chamam da bênção. Ele vai ser até meio que comparado aqui com Jacó, não é? Lá no final de Gênesis, quando Jacó também dá a bênção aos seus filhos, há um pouco mais de 400 anos. Então aqui Moisés, como um pai, está dando a bênção a essa nação, não é? E nessa bênção, ela tem uma introdução, um corpo e uma conclusão. E o nosso texto aqui é como se fosse a conclusão dessa bênção que está no capítulo aí 33 de Deuteronômio. Em todo o corpo ele vai instruir, vai se referir aos filhos, né, de Israel, ali, aos filhos de Jacó, a cada representante das tribos, com exceção de Simeão. E interessante que a última tribo abençoada aqui é a de Azé, que tem como significado abençoado, feliz. E aí em seguida, no verso 26, ele vai então se dirigir agora a toda a nação. E aí, perceba o que Moisés, nessa conclusão dessa bênção, desse sermão aqui, ele vai então falar. Moisés vai falar do amor e do cuidado de Deus, ou que Deus tem para com o seu povo. No verso 26, ele diz assim: não há outro, ó amado, semelhante a Deus. Ó amado, ou na sua versão talvez esteja Jesurum, é a mesma expressão usada para Israel. Ele está se referindo aqui ao povo de Israel. E a ideia é aquele que é correto, aquele que é reto, que é justo. Um povo que tinha condição de ser correto. Um povo que tinha condição de ser justo, de ser honesto, porque ele recebeu a lei de Deus, ele recebeu a instrução do Senhor, e ele tinha o dever de guardá-la. Então, guardando esta lei,
eles tinham o dever de ser um povo honesto, um povo correto, um povo certo. Este aqui é o Israel no ideal de Deus. É o que Deus desejava para essa nação. Moisés demonstra aqui que este povo era um povo muito ajudado. Um povo que foi ajudado por Deus é um povo que é abençoado. É um povo que é abençoado não só porque recebe as bênçãos ou as muitas bênçãos de Deus, mas porque somente Deus pode ajudá-los. Somente Deus pode fazer esse povo feliz. É somente a ajuda de Deus que vai fazer esse povo ser feliz. Deus é incomparável. Não há mais ninguém que ajude as pessoas a serem felizes como o nosso Deus, como o Deus da Bíblia, como o Deus de Israel. E por isso que ele começa então dizendo: ó amado, não há outro semelhante a Deus. Aquele que cavalga sobre os céus, sobre as nuvens. E a ideia aqui é de trazer a soberania de Deus, o controle que Deus tem, inclusive sobre a sua criação, inclusive sobre a natureza. A grandeza de Deus, como Ele é soberano. Coisas que o homem não pode controlar, o nosso Deus tem sob o seu controle. É aquele que cavalga sobre os céus e sobre as nuvens. Perceba, elementos que promovem tempestades estão sendo controlados, cavalgados pelo próprio Criador, pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. E ele diz: não há outro igual a Ele, o Deus Todo-Poderoso. E Ele faz tudo isso para ajudar o seu povo. Moisés está chamando a atenção do seu povo. Não há outro semelhante a Ele. Irmãos, o povo de Israel já tinha experimentado o controle de Deus sobre a natureza, o poder de Deus sobre a natureza. Você lembra das pragas lá no Egito? Quando Deus então liberta o povo de Israel? Nós vimos há pouco tempo sobre isso. Quando Faraó, que era considerado um deus, então não se submete à ordem de Deus de libertar o seu povo. Ele meio que confronta o Senhor, ele desdenha de Deus, ele trata Deus como alguém que é inferior, inclusive a Ele, o Deus Supremo. E Deus então, para mostrar que é Deus, para mostrar que é Senhor, Ele mexe com a natureza, Ele traz todas aquelas pragas. Ele atinge diretamente o Faraó. E Ele deixa claro que Ele é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele é aquele que pode e é capaz de salvar, de libertar o seu povo. É a este Deus. O povo já tinha experimentado esse poder sobre a natureza. Deus fez chover pão do céu. Deus fez sair água da rocha. Levantou o vento para que saíssem as cordonizes, para que o povo comesse. Eles sabiam que Deus era todo-poderoso. E Ele faz isso para ajudar o seu povo, para socorrer o seu povo. Deus usa o seu poder, a sua soberania, a sua grandeza, para ajudar o seu povo. Então, meus irmãos, a nossa felicidade depende de sermos ajudados por Deus. A felicidade é para aqueles que buscam a ajuda do Senhor. Porque Ele é o único que pode nos ajudar. Ele é o único que pode, de fato, nos socorrer. E isso tudo acontece por causa de quem Ele é. Não é por causa de nós, é por causa de quem Ele é. Não é por causa de quem busca, mas por causa de quem Deus é. Perceba o verso 27. Quando Ele diz: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-os. Deus eterno é a nossa, ou é a nossa habitação.
Deus é a morada do seu povo. Deus é o refúgio do seu povo. Deus é o lugar de segurança do seu povo. Irmãos, o povo aqui estava indo para a terra de Canaã. O povo estava caminhando em rumo à terra prometida. Mas Deus está mostrando para eles que a habitação verdadeira, o verdadeiro lugar de morada, de fato seguro e feliz, é Ele. Ele é a nossa habitação segura. Não é na terra de Canaã, é o próprio Deus. E aqui eu me lembro do que C.S. Lewis disse certa vez. Ele disse que Deus não pode nos dar felicidade alguma além de si mesmo. Deus não pode nos dar felicidade alguma além de si mesmo. Ele é a nossa habitação, irmãos. Ele é a nossa fonte de segurança. Deus era o lugar de morada desse povo. E para que aquele povo que quer ser feliz, experimentar a felicidade, eles precisam desfrutar da ajuda de Deus. Nós procuramos alguns lugares para nos dar alegria, para nos dar felicidade, para nos dar segurança. Mas eu queria que você lembrasse que qualquer outro lugar, além de Deus, que nós encontramos para morar, eles vão ter vantagens e desvantagens. Eles vão ter segurança e inseguranças. Eles vão ter alegrias e eles vão ter tristezas. O mesmo isolamento pode ajudar e não. Isola porque ele protege do inimigo, mas é ruim porque ele impede de receber ajuda porque você está isolado. Então qualquer outro lugar que você procure morada, refúgio, segurança, vai ter as suas desvantagens, mas o nosso Deus não, porque Ele é a nossa habitação perfeita, é a nossa morada segura. Além de ser a nossa morada segura, Deus também nos dá apoio. Deus nos ajuda. Perceba o que Moisés vai colocar aí. Ele diz: Ele estende os seus braços eternos por debaixo do seu povo, por debaixo de si. Irmãos, você consegue desfrutar disso quando você está passando por momentos que você se considera perdido, atormentado, angustiado, instável, sem apoio? Se você está em Deus, se você faz parte do povo de Deus, irmão, ouça e creia nisso que Moisés está ensinando para esse povo. O nosso Deus eterno estende os seus braços eternos por baixo de nós. Ele nos sustenta, Ele nos protege, Ele nos segura, Ele nos ajuda com os seus braços eternos. E é assim que Ele nos assegura, e é assim que Ele nos conduz diante do caminho dEle. Meus queridos, a nossa felicidade depende dessa ajuda aqui. A sua felicidade depende dessa ajuda, dessa certeza de que por baixo de você tem braços eternos te sustentando, te segurando, te ajudando e te conduzindo. Não importa o perigo que venhamos a correr, não importa a ameaça, não importa o lugar por onde vamos passar, os braços de Deus estão embaixo de nós, por baixo de nós, por baixo do seu povo. Meus queridos, escute isso. Deixe isso penetrar o mais profundo do seu ser. Creia nisso, viva isso na sua vida. Porque a nossa felicidade depende dessa ajuda. Depende desse Deus. Não se engane, achando que qualquer outra ajuda ou qualquer outra situação vai fazer você feliz. Não se engane com isso, porque não farão. Somente a ajuda de Deus vai nos fazer feliz. Somente a ajuda de Deus vai nos trazer felicidade. É muito
é muito forte o fato de que nós costumeiramente e facilmente criamos lugares de segurança, depositamos em coisas e pessoas a confiança ou a expectativa de cuidado que só Deus pode nos dar. Irmãos, quando Deus trouxe aquelas pragas sobre o povo do Egito, Deus quebrou os seus ídolos. Deus quebrou esses lugares de segurança. Deus mexeu com o ponto alto da confiança daquele povo, do faraó. E para isso Deus mexeu com a natureza. Aí você olha para a nossa realidade hoje de pandemia, onde as pessoas confiam a sua ajuda mais na medicina, mais nos governos, mais no dinheiro, mais na capacidade do homem do que no próprio Deus. Esse Deus, nos momentos confortáveis, ele é até esquecido. E aí basta um pequeno vírus, um detalhe da natureza para quebrar com toda essa bagagem ou com todas essas muletas que nós costumamos pegar para nós. E Deus está chamando a atenção e dizendo: eu sou o Senhor. Vocês não têm condição nem de lidar com isso aqui que é tão pequeno. E vocês não estão entendendo que precisam de mim. Eu posso ajudar vocês. Eu posso socorrer vocês. E a sua felicidade consiste nessa ajuda que eu posso lhe dar. Esse Deus que nos ajuda com braços que não se cansam, porque são braços eternos, Ele também expulsa o nosso inimigo. Ele diz isso no verso 27. Expulsa o inimigo de diante de ti, para longe de vocês. Quantos inimigos Israel já teve? Faraó, Egito, né? Lá no deserto, antes de atravessar o Rio Jordão. Até do outro lado do Rio Jordão tinham inimigos, os gigantes, que fizeram com que a geração anterior do povo de Israel se amedrontasse e perdesse a entrada na terra prometida. Eles esqueceram desse Deus. Eles esqueceram que tinham braços eternos e fortes por baixo deles, cuidando deles. Do Deus que estava lhe dando a terra, que estava abençoando esse povo. Irmãos, Moisés aqui também está incentivando esse povo com a conquista logo em breve. Lembre-se disso. Eles tinham os seus inimigos, assim como nós também temos os nossos. Nós temos Satanás, nós temos o sistema pecaminoso aí, mundano, nós temos a própria concupiscência, o desejo do nosso coração que é corrompido. Mas graças a Deus, todos esses nossos inimigos já foram vencidos por Cristo Jesus. O que nós precisamos fazer hoje é mortificá-los ainda mais na nossa vida. Mas eles já foram derrotados em Cristo Jesus. Todos vencidos. E agora a ordem para nós é: destruam eles, confiando que Deus já os venceu. Não permita que nada disso domine vocês. Não percam foco. E aí no verso 28 ele diz: Israel, pois habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Aquele povo teria segurança, aquele povo teria sossego, aquele povo teria fartura, aquele povo desfrutaria de felicidade, porque a sua morada seria Deus, um Deus que seguraria o seu povo com os seus braços eternos, um Deus que já tinha vencido e destruído os seus inimigos. Eles habitariam seguros na terra de cereal, seguros na terra de vinho,
Irmãos, a felicidade que Deus traz para nós é segura, é sossegada, é despreocupada. É uma felicidade que desfruta da certeza de que Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. E aí então nós temos as últimas palavras escritas de Moisés. Sabemos que ele vai morrer. Logo após aqui, ele vai visualizar a terra de longe, mas ele está perto da sua morte. E aí o verso 29 diz: feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? O povo salvo do Senhor. Escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus alvos. Perceba, o teu escudo e aquele que te socorre. E a expressão socorre é a mesma expressão te ajudo, lá no verso 26. Moisés então descreve a felicidade de Israel. Nenhum outro povo, preste atenção nisso, nenhum outro povo até então teria ou tem tido a bênção, a felicidade de ser o povo de Deus. Nenhum outro povo teria esse privilégio até então de ser o povo salvo por Deus. Israel tinha esse privilégio. Eles estavam ali como peregrinos, sem lugar para sua plantação, sem lugar para a herança, sem lugar para deixar seus filhos, aguardando a terra que Deus lhe daria. Mas imagine se naquele momento um filho de algum deles perguntasse para eles o que é que eles tinham como herança, o que é que eles tinham de segurança, o que é que o pai dele tinha para deixar para ele, que ia lhe dar segurança. Qual seria a resposta? A resposta seria: meu filho, aqui nenhuma. Mas nós somos um povo de Deus. Nós somos o povo salvo do Senhor. E por isso é que nós somos um povo feliz. Queridos, a nossa insatisfação, ela vem do fato de nós não levantarmos os nossos olhos para os céus. Se você já é salvo e você se considera infeliz porque o seu casamento não está indo do jeito que você queria, você entenda, você está sem a ajuda de Deus. Você está fazendo do seu casamento o motivo da sua felicidade. E talvez você esteja reclamando da sua vida, olhando para as circunstâncias, para os problemas que talvez a sua esposa, o seu marido, o seu filho lhe trazem. E você está esquecendo da coisa que é mais importante para você. Você é salvo. Você foi salvo por Deus. Se você está entendendo o que Moisés está colocando aqui, e se de fato você tem essa certeza, se você está certo de que você foi salvo pelo Senhor, entenda, nenhum sofrimento nesta vida deve lhe trazer tristeza. Nada deve tirar a sua felicidade. Se isso acontece é porque a nossa fé, a nossa certeza da salvação, a nossa crença de que somos salvos, ela é muito fraca. Ela é bem fraquinha. E aí nós estamos valorizando mais a nossa família do que a nossa salvação. Estamos valorizando mais a nossa saúde do que a nossa salvação. Mais o nosso conforto do que a nossa salvação. E isso fica muito claro, irmãos, quando
todas essas coisas nos deixam tristes, tão tristes, a ponto de nós esquecermos que somos salvos. Essa é uma grande evidência. Nos deixa tão triste que nós esquecemos que somos salvos. A maior alegria que podemos ter. Porque se nós somos salvos, nada disso vai tirar a nossa felicidade. Você não vai ser feliz porque tem um emprego, ou porque tem um bom casamento, ou porque você vive sem coronavírus, o coronavírus foi embora. Não. Você de fato vai ser feliz se Deus te ajuda. Se Ele é a tua ajuda, se Ele é o teu socorro. E se Ele tem te dado a salvação, aí sim você será feliz. Deus é o escudo que te socorre, Moisés está dizendo para aquele povo. Ele é a espada que te dá a vitória da vida. Ele é o que faz com que os seus inimigos se curvem diante de você. Este é o seu Deus, Israel. E trazendo para nós, esse é o nosso Deus, igreja. Esse é o nosso Senhor. Por isso que eu pergunto novamente para você, você é feliz? Você tem desfrutado de felicidade? Se você diz que é salvo, mas não é feliz, você ou vai precisar mudar a sua frase, ou você vai precisar negar uma delas. Porque eu sou salvo e infeliz não cabe na mesma pessoa. Se você é salvo, você é feliz. Se você tem a ajuda de Deus, como aquele que é o teu Salvador, independente da situação que você viva, o fato de saber que toda tristeza que você está passando, ou que você venha passar, um dia vai terminar. O fato de saber o que está prometido a você, é suficiente, ou são suficientes, para fazer você desfrutar da felicidade em Deus. Você está com um Deus que já venceu os seus inimigos. Isso deve ser suficiente para encher o seu coração de felicidade, de alegria. Mesmo que você esteja passando pela pandemia do coronavírus. Mesmo que você esteja passando por uma baixa financeira. Mesmo que você esteja passando por um problema de saúde, por um problema na sua família. Por um problema conjugal. Você pode desfrutar dessa felicidade, você deve desfrutar dessa felicidade. Irmãos, vocês são felizes? Você é feliz? Feliz é aquele que é ajudado por Deus. O nosso Deus que nos ajuda. O nosso Deus que é a nossa habitação segura. O nosso Deus que estende os seus braços eternos por baixo de nós. O nosso Deus que tem cuidado de nós, que venceu os nossos inimigos. O nosso Deus que nos socorre. O nosso Deus que nos deu a esperança e a certeza de uma vida eterna com Ele. Na verdadeira e celestial Canaã. A minha esperança é que você busque a ajuda de Deus. Não despreze o conselho do Senhor, não despreze a exortação dEle, não despreze a sua palavra. Busque a vontade de Deus. Busque ajuda, porque só Ele pode te ajudar. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso Senhor. Convido você nesse momento a se colocar em atitude de reflexão. Nós vamos louvar ao Senhor. E eu quero que você faça essa oração ouvindo o louvor que vai ser entoado aqui. Ore ao Senhor. Avalie se você de fato é uma pessoa feliz.
se você é salvo. E veja como essas coisas estão equilibradas. Porque o salvo é feliz. Pense nisso. Aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus. Suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, eu preciso tomar decisão, pois sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Amém. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Deus tem cuidado de vós. A ansiedade, infelizmente, ela tem sido um grande adversário de Deus, porque ela nega diretamente o fato de que o nosso Deus cuida de nós. Então, espero que você consiga lançar os cuidados deste mundo, as suas preocupações deste mundo, aos pés e no altar do nosso Senhor, porque Ele tem cuidado de nós.
Ah, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que vai assim? Será que vai acontecer? Deus tem cuidado de nós. Espero que você viva essa verdade na sua vida e que você seja de fato uma pessoa feliz, para a honra e glória do nosso Deus. Uma ótima semana na presença do nosso Senhor. Deus te abençoe. Amém. Sim, deixa seu like. Valeu!